I can jump down from here. O anúncio que paralisou a nação. Aconteceu às 8h06 horário de Londres, quando a cidade começava a se desvencilhar dos últimos vestígios de um pálido amanhecer de inverno. Uma única notificação iluminou os celulares de milhões de pessoas, trazendo uma mensagem inesperada e temida por todos: um pronunciamento de Catherine, princesa de Gales. As palavras foram simples, cuidadosamente escolhidas, e ainda assim suficientemente impactantes para silenciar o ar em todo o Reino Unido. Após uma série de consultas com especialistas, William e eu fomos informados de que nosso filho, o príncipe Luís, foi diagnosticado com uma condição que requer cuidados contínuos. Estamos empenhados em apoiá-lo com amor, estabilidade e a privacidade que ele merece. Sem detalhes, sem terminologia médica, sem palavras tranquilizadoras envoltas na linguagem esperançosa em que o palácio normalmente se apoiava. Apenas a verdade. A verdade nua e crua, silenciosa e dolorosa. Em poucos minutos, a notícia se espalhou pelos noticiários da manhã. A BBC interrompeu sua programação habitual com um tom sério. Os apresentadores da Sky News silenciaram entre as frases, buscando recomposição. Até mesmo as emissoras americanas, pouco depois da meia-noite na costa leste, interromperam seus segmentos programados com atualizações urgentes. Do lado de fora do Palácio de Kensington, as pessoas se reuniram instintivamente, como se o próprio pátio frio as tivesse chamado. Algumas permaneceram imóveis, com os telefones ainda erguidos. Outras cobriram a boca. Os telespectadores mais velhos, aqueles que vivenciaram as eras delicadas e complexas de Charles e Diana e os primeiros anos de William e Harry, sussurravam a mesma frase repetidamente: "Meu Deus, não as crianças." Em toda a Grã-Bretanha, algo não dito pairava no ar invernal. Uma dor que nenhum protocolo real poderia amenizar, nenhuma estratégia de imprensa poderia diluir. O príncipe Luís, de 5 anos, a faísca travessa da família à criança cujas expressões alegres haviam encantado o mundo, agora enfrentava um desafio que seus pais haviam lutado desesperadamente para manter em segredo. E no centro de tudo estava Catherine. Dentro do Palácio de Kensington, a atmosfera naquela manhã era diferente de tudo que os funcionários haviam presenciado em anos. Os corredores, normalmente preenchidos pelo ritmo constante das tarefas diárias, pareciam inquietantemente silenciosos. Até mesmo as atendentes mais experientes que haviam presenciado nascimentos, transições, doenças e escândalos moviam-se com uma delicadeza que denunciava sua preocupação. O anúncio não fora feito de forma leviana. Por semanas, talvez meses, a decisão pairara sobre Catherine como uma nuvem de inverno que se recusava a dissipar. Ela havia redigido versões, revisado-as, rasgado-as, reescrito-as e, por fim, guardado-as novamente. A cada vez, ela se deparava com o mesmo equilíbrio: impossível proteger a privacidade de Luís, honrar a confiança do público e preservar a dignidade de uma criança que vivia longe dos holofotes. Mas agora, com os rumores aumentando e as investigações se intensificando em torno de cancelamentos inexplicáveis na agenda da família Wales, Catherine sabia que o silêncio não protegeria mais seu filho. William se ofereceu para fazer a declaração pessoalmente. Ela recusou. "Esta é minha responsabilidade", dissera ela na noite anterior com a voz firme, mas um pouco trêmula. "Não permitirei que esta história chegue ao público sem que eu a conte por mim." Aqueles que estiveram ao seu lado naquela noite tensa viram uma mulher não apenas cumprindo um dever real, mas carregando o peso da maternidade em sua forma mais crua. Ela já havia enfrentado o país antes em momentos de alegria, tragédias nacionais e iniciativas desafiadoras, mas nunca assim, nunca com a vulnerabilidade de seu filho pressionando seu coração. As horas que antecederam o anúncio foram angustiantes. Pouco depois do amanhecer, Catherine recolheu-se à pequena sala de estar adjacente ao seu escritório particular, um espaço que costumava usar para ler, refletir em silêncio ou redigir cartas. Hoje parecia-lhe simultaneamente um santuário e um campo de batalha. Sua declaração estava impressa sobre a mesa ao lado dela. Ela a leu mais uma vez, murmurando silenciosamente cada palavra, como se quisesse ter certeza de que ainda estavam de acordo com a verdade que se sentia compelida a compartilhar. Uma leve batida na porta. William entrou silenciosamente. A princípio não disse nada. Em vez disso, caminhou até ela, sentou-se ao seu lado e pegou suas mãos nas suas. "Eles vão entender", disse ele suavemente, "e ficarão ao nosso lado." Mas Catherine balançou a cabeça levemente. "Não tenho medo por nós", sussurrou ela. "Temo por ele." Foi o único momento em que sua compostura vacilou.
Às 7h59, o gabinete de comunicação do palácio recebeu a aprovação final. A declaração seria transmitida ao vivo às 8h06 em ponto, um horário escolhido não por simbolismo, mas para evitar conflitos com a cobertura parlamentar e os calendários internacionais. Às 8h05, Catherine estava junto à janela com vista para os jardins cobertos de geada. Respirou fundo seu reflexo tênue no vidro. Uma mãe em primeiro lugar, uma futura rainha, em segundo, um escudo para seus filhos para sempre. Às 8h06, o anúncio foi divulgado e às 8h07, o mundo parecia diferente. Pois naquele único minuto, o véu entre a monarquia e a humanidade se dissolveu de uma forma que ecoou os momentos mais vulneráveis da era Diana. Um lembrete de que por trás de títulos, por trás de cerimônias, por trás de séculos de tradição, vivia uma família unida não por mitos, mas por amor, e agora pelo medo. O inverno havia mudado e nada dentro da casa dos Wales seria como antes. Atrás de portas fechadas, os primeiros sinais, algo estava errado. Os primeiros sinais eram tão sutis, tão facilmente disfarçados pelos ritmos naturais da infância, que até mesmo os mais próximos da família os ignoraram a princípio. Era final de setembro, um período tipicamente marcado pelo retorno gradual à rotina escolar, compromissos oficiais e a tranquila acomodação da família Wales em seu ritmo familiar antes da chegada dos meses de inverno. Mas algo em Louis mudou. Começou com pequenos momentos fugazes em que ele parecia incomumente cansado depois de brincar momentos que Catherine inicialmente atribuiu a estirões de crescimento e dias escolares agitados, um leve desânimo no sofá após uma tarde ao ar livre, um retraimento silencioso durante o que normalmente era sua hora mais enérgica. Esses momentos passaram rápido demais para causar alarme por si só, mas Catherine os notou. Ela sempre reparava nos pequenos detalhes. Certa noite, durante um jantar familiar privado, Louis encostou a cabeça no braço de William e permaneceu ali por mais tempo que o habitual. William sorriu a princípio, passando a mão pelos cabelos do filho, mas logo em seguida trocou um breve olhar com Catherine, um olhar que carregava uma pontada de preocupação que nenhum dos dois expressou em voz alta. "Ele só está cansado", disse William baixinho mais tarde naquela noite, mas Catherine não conseguiu se livrar da inquietação. No início de outubro, a primeira consulta médica foi organizada discretamente e sem a logística habitual do palácio. A equipe queria evitar chamar a atenção, fazer perguntas ou especular. O pediatra que consultaram em Londres foi tranquilizador minucioso, mas evasivo. Ele solicitou mais observações e exames adicionais e que Catherine monitorasse padrões específicos nas próximas semanas. Catherine saiu da consulta com um leve arrepio na virilha. Não exatamente medo ainda não, mas algo que parecia o início do medo. Dentro do Palácio de Kensington, os funcionários começaram a perceber a mudança mesmo antes de a compreenderem completamente. O ambiente em torno da ala infantil tornou-se mais tenso. Os assessores mais graduados receberam instruções para reduzir as aparições públicas de Louis. As aparições públicas agendadas com os 3 filhos de Wales foram discretamente ajustadas ou adiadas. Não houve coletivas de imprensa nem explicações, apenas uma sutil recalibração da visibilidade. Aqueles que trabalhavam mais próximos de Catherine podiam perceber a tensão surgindo por trás de sua calma habitual. Ela continuou afetuosa, gentil e atenta, mas havia uma nova camada sob sua compostura, uma vigilância que a fazia parar durante as reuniões, levantar a cabeça quando uma criança tossia no corredor ou se afastar de encontros sem explicação quando seu telefone vibrava. Até mesmo a princesa Charlotte se tornou um pouco protetora, insistindo em segurar a mão de Louis durante os passeios pelo jardim, como se pressentisse a preocupação silenciosa da adulta. O ponto de virada ocorreu em meados de outubro, durante o que deveria ter sido uma manhã escolar comum. Louis hesitou ao pé da escada, não por relutância ou malícia, mas por incerteza. Uma pequena pausa, uma engolida em seco, um leve tremor na mão. Catherine ajoelhou-se ao lado dele, sua voz suave. "Você está bem, querido." Louis assentiu, mas seus olhos não. Aquele instante minúsculo, quase invisível, foi o que transpassou todas as suas explicações racionais. Ela beijou a testa dele e mandou-o para a escola, e depois recolheu-se ao seu escritório, fechando a porta atrás de si. Sua secretária particular entrou minutos depois e a encontrou sentada na beira do sofá, com as mãos firmemente entrelaçadas, a luz da manhã clareando o ambiente. "Por favor, chame o especialista", disse ela. "Quero que os próximos exames sejam antecipados."
A partir desse momento, o escudo protetor do palácio se intensificou. As reuniões entre William e seus principais assessores passaram a ser realizadas a portas fechadas. Os compromissos da infância de Catherine foram remarcados com uma frequência sem precedentes. Funcionários que serviam a família há anos começaram a falar em voz baixa, cautelosos para não especular, mas incapazes de ignorar a crescente preocupação. Um momento particularmente tenso ocorreu no final de uma tarde em Windsor durante uma pequena reunião familiar na qual Anne estava presente. As crianças brincavam no jardim quando Louis sentou-se brevemente nos degraus de pedra fria, esfregando o braço com uma expressão fugaz de desconforto. Anne, sempre perspicaz, percebeu imediatamente. Catherine encontrou o olhar de Anne do outro lado do terraço e pela primeira vez não encontrou uma maneira de suavizar a verdade. Sua expressão disse a Anne tudo o que ela precisava saber. Mais tarde, em um canto tranquilo, longe das crianças, Anne colocou a mão no ombro de Catherine, um gesto raro vindo de uma mulher mais conhecida por sua firmeza do que por sua delicadeza. "Você está fazendo tudo certo", disse Anne. "Seja o que for, você está enfrentando de frente." Mas a voz de Catherine tremeu um pouco ao responder. "Só quero que ele fique bem." No início de novembro, o palácio adotou protocolos de total confidencialidade. Os documentos internos referentes às crianças de Wales foram criptografados. As alterações de horários foram ocultadas em memorandos de reestruturação mais abrangentes. Mesmo dentro da família, as conversas tornaram-se mais cautelosas. Charles era informado gradualmente, Camila era informada separadamente, e apenas alguns assessores de alto escalão sabiam da extensão das consultas em curso. Mas por baixo de todo o protocolo, por baixo de todo o silêncio protetor, a verdade estava se tornando inegável. Algo estava errado. Algo real. Algo que nenhum título, nenhuma linhagem, nenhum século de monarquia poderia protegê-los. E com a aproximação do inverno, Catherine sentiu o temor silencioso aumentar. Um temor que ela tentou desesperadamente conter sozinha, até que o diagnóstico finalmente chegou e destruiu a última ilusão de segurança. Quando o diagnóstico chegou naquela noite, tudo mudou. O diagnóstico não veio com drama nem alarde. Chegou silenciosamente, quase silenciosamente demais para a magnitude da verdade que continha. Entregue em um único envelope deixado sobre a mesa polida na sala de estar particular de Catarina em Windsor. Era 22 de novembro, uma noite fria, em que o vento invernal batia forte contra as antigas paredes de pedra e os corredores fervilhavam com os preparativos iniciais para as festas de fim de ano. Mas nada disso importava quando Catherine entrou na sala e viu o envelope à sua espera. Ela soube imediatamente o que continha. Durante 2 dias viver em suspense aguardando os resultados finais dos exames, sabendo que os especialistas haviam detectado padrões que não podiam ser ignorados. Ela vinha se preparando para a ligação, para a conversa, para o momento em que a especulação se transformaria em certeza. Mesmo assim, apesar de todos os preparativos, seus dedos tremeram levemente ao abrir o envelope. O silêncio reinou na sala. Por um instante, o mundo parou. O diagnóstico foi escrito em linguagem cuidadosa, precisa e compassiva, mas o significado era inconfundível. Louis tinha uma doença crônica controlável, porém para o resto da vida. Não foi fatal, mas foi significativo. Não se tratava de uma fase passageira da infância, mas de uma realidade que moldaria seu desenvolvimento, exigiria acompanhamento médico contínuo e demandaria ajustes profundos no ritmo da família. Era o tipo de diagnóstico que se situava no delicado espaço entre a esperança e o medo, entre o alívio por não ser pior e a angústia por não ser melhor. Catherine deixou-se cair lentamente no sofá, segurando os papéis no colo. Ela não chorou. Ela não disse nada. Ela simplesmente respirava fundo e silenciosamente, como se tentasse firmar o chão sob seus pés. Foi William quem a encontrou. Ele acabara de voltar de uma reunião que terminou tarde em Londres com o casaco ainda coberto pela geada da noite. A princípio, ele sorriu ao entrar na sala, esperando vê-la lendo ou revisando a programação do dia seguinte. Mas ao ver o envelope sobre a mesa, o sorriso se desfez. "É só isso?", perguntou ele suavemente. Ela lhe entregou os papéis sem dizer uma palavra. William leu devagar, metodicamente, como fazia quando o peso da responsabilidade já começava a recair sobre seus ombros. Seu maxilar se contraiu uma vez, e depois novamente. Ele pousou os papéis com cuidado, como se fossem frágeis. Durante alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. Então Catherine sussurrou: "Nós conseguimos lidar com isso." Mas William ouviu o tremor que ela tentou esconder. Ele se aproximou e sentou-se ao lado dela, segurando sua mão com as 2 mãos. "Nós vamos", disse ele. "Nós sempre vamos." Mesmo enquanto falava, sentia a devastação silenciosa pressionando os limites de sua compostura.
Não por causa da situação em si, situações podem ser controladas, mas pelo que aquilo significava para o filho deles, para a infância dele, para o escrutínio que inevitavelmente se seguiria quando a verdade viesse a público. A monarquia não tem o luxo de lutar em privado. Na verdade, não por muito tempo. Em menos de uma hora, o protocolo de emergência do palácio foi acionado. Apenas 5 pessoas foram informadas: o rei Ana, o secretário particular, o chefe de ligação médica e um assessor de comunicação escolhido a dedo que jurou confidencialidade. Os arquivos foram criptografados. Memorandos internos foram redigidos em linguagem eufemística. As reuniões foram reorganizadas para criar espaços de privacidade na casa dos Wales. Anne chegou a Windsor na manhã seguinte sem cerimônia, entrando pela porta lateral reservada para os assuntos familiares mais delicados. Ela foi informada em uma pequena sala de estar onde Catherine explicou o diagnóstico com precisão clínica, recusando-se instintivamente a deixar que a emoção turvasse sua explicação. Mas Anne percebeu a tensão mesmo assim. Quando Catherine terminou, Anne estendeu a mão por cima da mesa e apertou a dela. "Ele é forte", disse ela, "mais forte do que imagina. E ele tem você." Catherine assentiu com a cabeça, engolindo em seco. "Só quero que ele cresça sem essa sombra." O olhar de Anne suavizou-se. "As crianças se adaptam mais rápido do que nós. É o mundo que enfrenta dificuldades, não elas." Enquanto isso, Charles recebeu a notícia em Clarence House. Ele escutou em silêncio, apoiando-se pesadamente em sua bengala, o peso do momento se imprimindo nas linhas de seu rosto. "Meu pobre menino", murmurou, referindo-se não apenas a Louis, mas também a William, que ele sabia que carregaria o fardo da paternidade e do dever. Camila, embora informada separadamente, reagiu com uma rara serenidade. Ela não fez perguntas estratégicas nem ofereceu comentários. Simplesmente enviou uma mensagem para Catherine. "Você não está sozinha." Mas apesar do apoio, a pressão interna começou a aumentar. Por quanto tempo conseguiriam manter isso em segredo? Como a imprensa reagiria ao descobrir por que a aparência de Louis havia mudado e como Catherine poderia continuar com seu papel público carregando o peso de um diagnóstico que mal começara a assimilar? Quando a noite caiu novamente sobre Windsor, Catherine entrou silenciosamente no quarto de Louis. Ele dormia profundamente com a mãozinha sob a bochecha, a respiração suave e constante. Ela sentou-se ao lado dele e afastou delicadamente os cabelos do rosto dele. Naquele instante, ela percebeu algo que a despedaçou e a fortaleceu ao mesmo tempo. Aquele diagnóstico não mudou quem ele era. Isso não lhe roubou a alegria, o ânimo, o riso, mas mudou tudo ao seu redor. E ela teria que ser a pessoa a encarar o mundo com a verdade. Não esta noite, não amanhã, mas em breve. O inverno não permitiria silêncio para sempre. O palácio em estado de crise, preparando-se para um anúncio. Eles nunca quiseram que a manhã seguinte ao diagnóstico chegasse. O castelo de Windsor parecia estranhamente silencioso, envolto num silêncio que parecia impregnar a própria pedra. Os funcionários moviam-se com cuidado, falando em tons suaves, instintivamente cientes de que algo pesado havia se instalado na atmosfera. Ainda não era público. A notícia ainda não havia chegado aos ouvidos da imprensa, mas todos dentro do ecossistema do palácio podiam sentir a mudança. Os protocolos de confidencialidade foram imediatamente acionados. William convocou a primeira reunião de emergência em uma sala de conferências privada no interior do complexo de Windsor, uma sala usada apenas em momentos de verdadeira preocupação institucional. O ar estava frio, a luz de inverno era pálida através das janelas altas, e o pequeno grupo reunido em torno da mesa exibia uma solenidade contida. Catarina estava lá serena, mas incrivelmente frágil sob a firmeza da prática, e sentou-se ao lado dela, oferecendo uma presença firme como uma âncora. O rei participava por meio de uma conexão segura, sua voz fraca, mas controlada. 3 assessores seniores, incluindo o responsável pela área médica, entraram com pastas firmemente pressionadas nas mãos. William abriu a reunião sem preâmbulos. "Precisamos determinar como proteger Louis", disse ele, "e como nos preparar para o que inevitavelmente acontecerá quando o público começar a fazer perguntas." Não era uma questão, era a verdade incontestável. As aparições reduzidas de Louis já haviam suscitado murmúrios discretos na imprensa. Os analistas começavam a identificar padrões. As especulações online começavam a se formar como geada em uma vidraça fina frágil, mas crescente. O médico de ligação falou primeiro, explicando a natureza precisa do diagnóstico, delineando o plano de cuidados a longo prazo e recomendando ajustes na rotina de Louis. Sua voz era calma, mas o peso de suas palavras preenchia a sala. Ele precisará de acompanhamento contínuo. Poderá apresentar períodos de fadiga excessiva. O estresse pode agravar os sintomas.
Portanto, eventos públicos devem ser conduzidos com cuidado. Catherine baixou os olhos, absorvendo cada palavra. Anne falou em seguida com um tom mais incisivo do que o de qualquer outra pessoa na sala. Precisamos estar preparados para que as narrativas se desviem do nosso controle. É necessário ter um plano para quando isso acontecer, caso a imprensa perceba. O rei Charles exalou audivelmente através do sistema de alto-falantes de segurança. A família precisa estar unida em sua resposta, disse ele. Isso não pode se transformar em mais uma tempestade de especulações. Camila, que participou da conversa vinda da Clarence House, acrescentou gentilmente: as pessoas terão compaixão se transmitirmos a mensagem com cuidado, mas o silêncio só pode durar até certo ponto. Silêncio. Tornara-se tanto seu escudo quanto seu fardo. Ao meio-dia, a equipe de crise já havia elaborado as estruturas iniciais para 3 possíveis anúncios. Todas as opções foram rotuladas de forma direta com códigos internos. A primeira opção, uma divulgação preventiva, fornecia o diagnóstico logo no início em linguagem controlada. A segunda, uma divulgação parcial, revelava apenas que Luiz tinha um problema de saúde que exigia ajustes em sua rotina. A terceira opção era a confidencialidade total, ocultando todos os detalhes até que as circunstâncias obrigassem à transparência. Catherine analisou as opções com a respiração apertada. Ela detestava a palavra revelação. A conversa parecia clínica distante, como se o palácio estivesse discutindo uma iniciativa pública em vez da realidade do filho dela. Ela finalmente falou com a voz suave, mas firme. Quero protegê-lo de olhares indiscretos pelo maior tempo possível. Ele é tão jovem, ele merece isso. William assentiu, mas o conflito era visível na tensão ao redor de seus olhos. A cada dia que passa, adiamos mais. Um consultor de comunicação alertou que a especulação só tende a aumentar. E a especulação descontrolada é muito mais prejudicial do que a verdade. Anne se irritou um pouco. Não respondemos aos tabloides. Respondemos ao dever e a esta família. Mas a tensão persistia. Quando a reunião terminou, Catherine retirou-se para o terraço do seu jardim privado, onde o ar frio do inverno lhe ardia na pele. Apertou-se mais no casaco, observando as sebes cobertas de geada, enquanto os funcionários se moviam discretamente pelos jardins. William se juntou a ela em silêncio. Você está bem? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça negativamente antes que pudesse se conter. Fico pensando, será que deixei passar alguma coisa antes? Será que poderíamos ter percebido isso mais cedo? Sua voz falhou, embora ela lutasse para contê-la. William colocou a mão delicadamente em sua bochecha. Isso não é culpa sua. Você fez tudo certo. Você sempre faz. Mas a culpa já havia se instalado, como acontece com todos os pais que recebem notícias que nunca esperavam enfrentar. Catherine sentiu o peso pressionando seu peito. Mais tarde, naquela tarde, Charles convocou Anne e William para uma conversa reservada. Sua voz, embora firme, carregava o cansaço de um homem que havia vivido tantas crises familiares que perdera a conta. Precisamos evitar outra espiral como a de Harry e Meghan, disse ele sem rodeios. Se isso se tornar assunto internacional antes de estarmos preparados, a reação será brutal. A expressão de Anne endureceu. Isto não é um escândalo. Trata-se da saúde de uma criança. A imprensa deve ter moderação. Preciso, repetiu Charles em voz baixa. Mas duvido que o façam. Enquanto isso, o palácio começou a preparar planos de contingência para ajustes nas escolas, para compromissos públicos e para reforço da segurança em instalações médicas. Até mesmo os planos de férias da família Wales foram discretamente alterados para minimizar a exposição. Os funcionários descreveram o clima como uma pressão invernal, o tipo de tensão que se acumula silenciosamente até preencher todos os corredores. Catherine, no entanto, carregava o fardo invisível mais pesado. Ela ainda precisava comparecer a certos compromissos, sorrir para os fotógrafos, transitar graciosamente entre eventos beneficentes, falar sobre o desenvolvimento na primeira infância, enquanto carregava consigo a consciência de que seu próprio filho precisava de um apoio que ela ainda não havia aprendido completamente a oferecer. Cada vez que olhava para uma câmera, se perguntava se as pessoas conseguiam ver a preocupação em seus olhos. Cada vez que segurava a mão de Louis, se perguntava se estava apertando demais. E todas as noites, enquanto o palácio mergulhava no silêncio, ela permanecia acordada, repassando cada pequeno momento do ano anterior, buscando sinais que deveria ter percebido antes. No final de novembro, a engrenagem interna do palácio estava a todo vapor, e a pergunta que assombrava cada corredor não era mais o que estava acontecendo com Louis, mas sim quando o mundo descobriria, e como se preparar para a tempestade que se seguiria. Quando o vazamento veio à tona, o segredo não pôde mais ser guardado.
O vazamento não veio de um tabloide nem de um funcionário desonesto em busca de atenção. Veio como tantas crises palacianas de um lugar que ninguém suspeitava inicialmente, o círculo externo e discreto da rede médica. Um pequeno pedido administrativo de rotina arquivado incorretamente encaminhado para o lugar errado e brevemente visível, onde não deveria, deixou toda a família real em alerta máximo. Era 29 de novembro, logo após o amanhecer, quando um assessor sênior de comunicações entrou correndo em Windsor com uma cópia impressa nas mãos trêmulas. Catherine mal havia terminado seu chá da manhã quando a batida na porta soou firme, urgente e inconfundível. "Senhora", disse o assessor ofegante, "temos um problema." William foi imediatamente convocado. Em poucos minutos, os três estavam sentados no escritório de Catherine, enquanto a assessora explicava como uma única linha fazendo referência às avaliações médicas em andamento de Lewis havia aparecido em um relatório interno de um hospital, onde um funcionário júnior notou o nome associado a um código real. Não havia nenhum diagnóstico listado, felizmente, mas a frase era suficiente para sugerir que um membro importante da família real estava sob avaliação médica, um acidente administrativo inofensivo em circunstâncias normais. Mas não quando o nome envolvido era Louis, e não quando o mundo já começava a sussurrar. William inclinou-se para a frente com os cotovelos nos joelhos, absorvendo os detalhes. "Já saiu do sistema?", perguntou ele. "Não acreditamos nisso", respondeu o auxiliar, embora o tremor em sua voz sugerisse medo em vez de certeza. Mas um funcionário do departamento de faturamento alertou um supervisor sobre o bilhete e esse supervisor fez um comentário que consideramos preocupante. "Que tipo de comentário?", insistiu William. A assessora engoliu em seco. Ela disse que se a imprensa soubesse disso, ficaria furiosa e que ainda não sabiam quantas pessoas a ouviram. Catherine sentiu o coração apertar. As paredes ao seu redor pareciam se mover como se o próprio quarto tivesse se inclinado. "Assim começa", ela sussurrou. Durante meses ela temera o momento em que o sofrimento privado correria o risco de se tornar especulação pública. A saúde de uma criança se transformou em tagarelice, comentários, análises, ruído. Ela fechou os olhos, se acalmando contra o pânico crescente. William estendeu a mão e a apertou suavemente. "Vamos nos antecipar a isso", disse ele. "Não vamos deixar que eles definam isso." Mas mesmo enquanto ele falava, a máquina do palácio entrou em funcionamento. Às 9 horas da manhã foi realizada uma chamada de emergência com a alta cúpula da comunicação do palácio, assessores jurídicos e a equipe do rei. Charles, embora fatigado, insistiu em participar de todas as conversas. Sua voz era baixa, rouca, mas resoluta. "Precisamos conter isso", disse ele. "Se um sussurro sequer chegar à imprensa, eles se banquetearão com ele." Anne entrou na conversa um instante depois, e sua presença mudou imediatamente o tom da ligação. Ela ouviu os detalhes em silêncio, o maxilar tenso, os olhos semicerrados. "Esse é o problema de uma monarquia moderna", disse ela finalmente. "Gente demais, sistemas demais." A privacidade tornou-se um mito. Camila, falando por telefone da Clarence House, acrescentou em voz baixa: "Não podemos entrar em pânico, mas também não podemos fingir que isto é insignificante. Se o vazamento se espalhar internamente, é apenas uma questão de tempo, até que a mídia comece a fazer perguntas." Ao meio-dia, o palácio solicitou a colaboração discreta da administração do hospital. Os arquivos foram trancados, os registros de acesso foram revisados, os funcionários foram instruídos em linguagem cuidadosamente elaborada a tratar o assunto com a máxima confidencialidade. Mas o palácio havia aprendido com a experiência que os danos raramente se anunciam. Eles acontecem sorrateiramente. E naquela mesma noite a situação se agravou. Um editor de um dos tabloides mais agressivos da Grã-Bretanha contatou um assessor de imprensa de baixo escalão do palácio com uma pergunta aparentemente inocente. "Está tudo bem com o filho caçula do país de Gales? Estamos ouvindo rumores nos bastidores da área médica." Foi nesse momento que a discreta preocupação do palácio se transformou em alarme. Dentro de Windsor, William e Catherine estavam juntos perto das altas janelas da sala de estar privativa, com o céu de inverno mergulhando em um azul profundo além deles. "Eles sabem de alguma coisa", disse William, as palavras cortando o silêncio como uma lâmina. Catherine se abraçou, sentindo o frio penetrar até os ossos. "O que vamos fazer?", perguntou. William hesitou por um instante antes de responder. "Dizemos a verdade", disse ele, "mas apenas a parte que nos pertence, não a parte que pertence a ele." Ele se referia a Lewis. Ele se referia a proteger o menino pequeno e gentil com a risada radiante e o sorriso corajoso. Mas a verdade estava se tornando cada vez mais difícil de esconder. Nos 2 dias seguintes, o palácio funcionou como uma fortaleza sitiada. As comunicações internas foram redirecionadas por canais seguros.
Os funcionários foram instruídos a negar todas as perguntas relacionadas à saúde. Cada conversa carregava um tom de urgência. O assessor de imprensa que recebeu a primeira solicitação foi cuidadosamente orientado sobre como responder. Não temos comentários a fazer sobre assuntos familiares privados. Não há nenhum anúncio a fazer neste momento. Não iremos dar mais informações. Mas o e-mail de acompanhamento dos editores que chegou tarde naquela noite causou um último susto em toda a casa. Entendemos que o príncipe Louis passou por avaliações recentes. Pretendemos publicar caso não haja esclarecimentos. As palavras pairavam no ar como uma ameaça. À meia-noite, William e Catherine estavam reunidos novamente com seus conselheiros. O cansaço os dominava, mas nenhum dos dois vacilou. Não podemos deixar que nos forcem a agir, disse Catherine. Não podemos deixar que isto se transforme num frenesim. Não o faremos, respondeu William. Mas também não podemos mentir. Ele fez uma pausa olhando para a mesa onde o envelope com o diagnóstico ainda era a prova da frágil verdade que tentavam proteger. Quando chega a hora, disse ele em voz baixa, falamos não porque queremos, mas porque não temos escolha. Catherine assentiu lentamente. Ela sabia que o momento estava próximo. Podia senti-lo se intensificar ao seu redor. O vazamento ainda não havia chegado ao mundo, mas já havia chegado ao palácio e isso por si só mudou tudo. Quando Catarina finalmente falou a verdade de uma mãe foi revelada. A manhã que Catarina escolheu para falar não foi dramática, nem tempestuosa ou caótica. Estava tudo em silêncio. Uma luz fria e pálida de dezembro começava a se espalhar por Windsor quando ela acordou antes de todos os outros, permanecendo sentada por um longo tempo na beira da cama, com as mãos cruzadas, respirando devagar, como se estivesse se preparando para enfrentar um vento contrário que passara semanas tentando evitar. No corredor, a casa estava silenciosa. Até mesmo os funcionários se moviam com mais cautela do que o habitual, cientes de que o palácio estava em suspense. Durante dias, a pressão aumentou. As perguntas do tabloide, os sussurros dos correspondentes estrangeiros, o cerco cada vez mais apertado de especulações em torno de uma criança que nunca buscara os holofotes. E, no entanto, a decisão de Catherine não fora forçada não inteiramente. Ela se cristalizara lenta e dolorosamente através de uma série de momentos que só uma mãe poderia compreender. Na noite anterior, Louis acordara de um sono agitado, perguntando se ainda precisava voltar ao lugar com as máquinas barulhentas. William ajoelhou-se ao lado dele, alisando-lhe os cabelos delicadamente, prometendo que tudo ficaria bem. Catherine estava parada na porta, observando o marido firme, porém tenso, e o filho corajoso, mas assustado. E naquele instante ela soube que não podia permitir que boatos, vazamentos ou estranhos controlassem a história da vida de seu filho. Se uma verdade precisasse ser dita, seria ela quem a diria. Às 7 da manhã ela estava vestida, o cabelo preso, o rosto sereno, não com a postura real, mas com algo mais profundo, uma resolução maternal. William juntou-se a ela na pequena sala de estar privativa com vista para os jardins. Ele não perguntou se ela tinha certeza. Não precisava. A certeza estava estampada em sua expressão. O palácio havia preparado várias versões preliminares de declarações durante a noite, documentos longos e cautelosos repletos de linguagem institucional. Mas Catarina os afastou e deslizou uma página manuscrita sobre a mesa. Esta disse: ela é a única versão que importa. William pegou o papel. A caligrafia era nítida, firme, inconfundivelmente dela. Não revelava detalhes, apenas o que o mundo começara a pressentir. O filho mais novo deles estava passando por avaliação médica. O processo estava em andamento. Eles estavam esperançosos. Eles ficaram gratos. Pediram privacidade, sem datas, sem detalhes específicos, apenas a verdade redigida com cuidado. William leu a declaração 2 vezes antes de colocá-la sobre a mesa. É honesto, disse ele suavemente, e isso o protege. É tudo o que eu quero, sussurrou Catherine. Às 8h15, a princesa Anne chegou sem cerimônia com o casaco ainda coberto de geada. Ela dirigira de Gatcombe no instante em que soube que Catherine se preparava para discursar. Ao entrar na sala, não ofereceu palavras vazias. Simplesmente colocou uma mão firme no ombro de Catherine. Ele ficará bem, disse ela. E esta é a maneira digna de fazer isso. Anne, que raramente confirmava decisões emocionais, já tinha dito o suficiente. Pouco depois, o rei Charles, movendo-se mais devagar do que o habitual, mas determinado, juntou-se a eles por meio de uma chamada segura. Seu rosto apareceu ligeiramente desfocado através da tela, a luz de inverno atrás dele projetando longas sombras sobre seu escritório.
Minha querida filha, disse ele gentilmente, estou orgulhoso de você, embora desejasse de todo o coração que você não tivesse que passar por isso. Catherine sentiu lágrimas ameaçarem cair, mas as conteve com um piscar de olhos. Vamos dar um jeito, assegurou-lhe. Luiz é forte, todos nós somos. A voz de Camila interveio brevemente firme e inesperadamente calorosa. Você está fazendo o que qualquer mãe faria, e está fazendo com graça. Às 9 horas da manhã, a versão final foi aprovada sem alterações em relação ao rascunho manuscrito de Catherine, exceto por pequenos ajustes de pontuação. O Palácio de Kensington preparava-se para divulgar o comunicado pelos canais oficiais, mas antes disso, Catherine pediu um momento a sós com William. Ficaram juntos perto das altas portas francesas, observando os jardins lá fora cintilarem sob um manto de geada. Louise estava algures no andar de cima a rir com os irmãos alheio à tempestade que se aproximava. Você sabe que não será nada gentil, disse William em voz baixa. O mundo nunca é. Eu sei, sussurrou Catherine. Mas vamos enfrentar isso juntos, e a verdade é mais fácil de suportar do que os boatos. Às 9 horas e 30 minutos o comunicado foi divulgado. Em poucos minutos o mundo parou. As redações congelaram no meio da frase. Analistas entraram em polvorosa. As redes sociais explodiram em descrença e tristeza. O tom calmo e ponderado do anúncio apenas amplificou seu impacto. Catherine, princesa de Gales, confirmou que o jovem príncipe Luís estava passando por avaliação médica. Foi de partir o coração. Foi humano. Era real. Dentro de Windsor, a família se reuniu em um pequeno círculo. William, Catherine, George, Charlotte e Louis, que agora puxava a manga da mãe, perguntando por que tantas pessoas de repente se importavam com ele. Catherine ajoelhou-se, puxou-o para perto e sussurrou a mesma verdade que sussurrava para si mesma há semanas. Porque você é amado. E naquele instante, apesar do caos que se desenrolava além dos muros do palácio, algo frágil, porém poderoso, se instalou ao redor deles. Um senso de união de propósito, de força nascido não de coroas ou títulos, mas do amor feroz e inabalável de uma família protegendo a sua. Enquanto o mundo assimilava a verdade silenciosa de Catarina, o palácio permanecia suspenso entre a dor e a esperança. O diagnóstico de Louise remodelou não apenas um inverno, mas também o futuro de uma família que já carregava um fardo pesado. Contudo, em meio ao medo e à especulação, uma certeza permanecia. A família Wales enfrentaria essa tempestade unida.